Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio de estreia do podcast Fala Anastic. Pedro, Cadu, querem complementar com algo? Eu quero lembrar, né, das evoluções que nós tivemos com a própria pandemia, né? A Justiça Eleitoral, por exemplo, lançou, na época, o e-Título, em 2017, antes da pandemia, que permitiu que o cidadão pudesse substituir eletronicamente o seu título, que antes era só impresso. E teve um outro software também que foi desenvolvido pouco antes da pandemia, que foi o Título Net, que foi feito, concebido na época para resolver o problema do eleitor do exterior. Só que, na pandemia, ele acabou sendo aproveitado para permitir que o cidadão conseguisse resolver suas questões eleitorais, tipo emitir certidões de quitação de crimes eleitorais, a certidão de que ele está em dia com a Justiça Eleitoral, né? A questão de ele levantar eventuais débitos que ele tem, pagar as multas, transferir o título, né? Tudo isso foi feito usando um software que foi preparado para atender o eleitor do exterior, mas que acabou sendo utilizado para atender o cidadão que estava na ponta e não podia ir para o cartório. E quando a gente teve a notícia da pandemia, que teve que fechar tudo, nós tivemos que correr, nós tivemos que fazer de tudo que a gente estava ao nosso alcance para que o trabalhador, o servidor da Justiça Eleitoral, continuasse fazendo os seus haveres da sua casa, sem interrupção. Então, isso foi... Eu costumo dizer que a pandemia foi uma prova de fogo para a TI, né? Então, nós temos dedicação, nós trabalhamos em final de semana, nós não temos, às vezes, hora, né, para vir nos socorrer os sistemas caso haja uma necessidade. Não temos, muitas vezes, feriado. Eu vou falar aqui do último feriado que teve no ano passado, que houve um grande feriado do Dia dos Finados aqui no ano passado. Eu passei 4 dias direto aqui no tribunal, trabalhando na migração de um sistema. Então, nem todas as áreas você tem esse nível de dedicação e esse nível de estresse. Então, nós fazemos acontecer. Se o judiciário hoje tem, né, vamos dizer assim, os processos na ponta dos dedos do advogado e do próprio cidadão, que é o jurisdicionado, isso se deve em grande parte, se não em uma grandessíssima parte, à TI. A TI tem entregue, de fato, serviços relevantes e estratégicos para a sociedade. Só tem faltado ainda o reconhecimento dessa entrega. E é isso que a gente busca corrigir. Trazer esse reconhecimento por parte dos órgãos de controle do que nós temos feito para contribuir. Aumentamos muito o investimento em equipamentos, em softwares, na cibersegurança. Eu vi um gráfico há um tempo atrás que mostra que a curva de gasto com despesa de custeio de TI já ultrapassou a curva praticamente de gasto com o pessoal. Isso não foi à toa, né? O mundo hoje está conectado. Guerras são travadas dentro das vias das fibras ópticas que passam pelos oceanos mundo afora. Então, o foco hoje de muitas nações não é somente defender seu território, né, com porta-aviões, com caças, mas com profissionais de TI na ponta para defenderem a sua soberania nacional contra ataques à sua rede elétrica, contra ataques aos seus portos, aeroportos. Então, tudo isso a TI está envolvida hoje. Nós somos uma área vital, estratégica, e precisamos ser reconhecidos, precisamos ter proteções, né, do nosso trabalho, né, ter reconhecido o nosso direito a recebermos hora extra quando a gente fica final de semana aí o tempo todo trabalhando, sem hora para sair do tribunal, sem hora para voltar para casa. Então isso precisa ser endereçado. E a Anastic está aí para isso. Perfeito, Pedro. Cadu.